Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje a gente segue na nossa viagem por águas desconhecidas, explorando o Tordesilhas, Sabres e Caravelas, cenário nacional que vai misturar aí capa-espada, fantasia medieval, pirataria, ousadia, né? Que é publicado pela Universo Simulado e a gente está explorando aqui no canal capítulo a capítulo, tentando identificar aqui os pontos mais interessantes para apresentar o sistema de uma maneira geral para vocês, assim, qual é a pegada, qual é o cenário, quais são as principais regras, esse tipo de coisa. Mas quem está chegando agora, não entre em pânico, não tem problema, tem aqui a nossa playlist exclusiva para você assistir com calma tudo que a gente já fez sobre o jogo e depois seguir viagem junto com a gente. Quem está ligado no movimento, quem já está inscrito aqui no canal e está acompanhando a nossa série, sabe que hoje a gente vai seguir adiante num novo capítulo, capítulo 6, Navegando o Oceano Desconhecido. Se a gente está falando aqui de um jogo de pirataria, obviamente isso vai envolver navio, o que vai envolver navegação, combates, né, batalhas navais, manobras dos navios, estatísticas dos navios. Então esse capítulo vai tratar justamente disso de uma forma, a meu ver, bem simples, bem dinâmica, bem interessante, né, para você ter ali todas as principais estatísticas e características do navio, como utilizar isso em jogo, prezando sempre, pelo que a gente falou no vídeo passado, pela ousadia, pela aventura. Então olha só, o capítulo já inicia indo direto ao ponto. Ele vai falar aqui, olha, já da construção do seu navio. Então ele vai trazer aqui, são 6 etapas para você construir um navio, e tem duas opções. Você pode ir sorteando tudo, ou você pode pagar, né? Cada característica dessa, ou pelo menos a maioria delas, vai ter o seu equivalente ali em moedas de ouro, caso você decida comprar um navio, ou construir um navio, ou alguma coisa nesse sentido. Acredito que essa seja uma opção mais pra frente no jogo ali, né? Enfim, não sei, cada um que decide como quiser, mas inicialmente eu acho mais interessante você sortear o navio e ver o que a dama, a fortuna, reserva para você e para sua tripulação. Então olha só pra gente passar aqui rapidinho, quais são as etapas? Primeiro você vai ter o nome do navio, depois você vai ter a estrutura do navio, e aqui ele vai explicar um pouquinho, né, o que é cada um, né, dos pontos principais da estrutura de um navio. Então, decks, os mastros, pontos de vida, né, quantos pontos de vida tem o navio, o preço, o tamanho, a tripulação, né, a quantidade de tripulantes necessária para navegar, né, aquele navio e tudo mais, a velocidade do navio, esse tipo de coisa, estatísticas mais gerais. Você vai ter aqui o modelo do navio, e conforme ele coloca aqui, cada nação tem os seus modelos específicos. A gente vai falar mais pra frente aqui na série sobre as nações, né, que compõem o cenário aqui do Tordesilhas. A quarta etapa vão ser os canhões. Cada navio, ou dependendo do modelo, ele já vem com uma quantidade X de canhões, mas você pode, claro, se quiser, aumentar essa quantidade. Então aqui ele vai tratar um pouquinho disso. E também dispositivos, outros dispositivos bélicos que você pode ter no navio, né, acrescentar. E as tramas que vão envolver o navio. Sim, a gente já falou aqui em vídeos anteriores sobre a questão das tramas, né, que são meio que sementes de aventura, ou ideias, ou coisas positivas ou negativas que você vai inserindo ali para dar cada vez mais ousadia e dinâmica às aventuras. Então os navios também estão sujeitos a tramas. Então, só para exemplificar aqui, você vai ter a tabelinha, né, se quiser sortear, e tem aqui, o navio é cobiçado, o navio é assombrado por fantasmas, o navio possui passagens secretas, enfim. Então, o seu navio também vai estar sujeito a tramas. Na sequência, olha, ele vai colocando aqui as tabelinhas com cada uma das características, né, para você ir sorteando ou tendo uma ideia de como funciona aqui. Olha só, a questão dos modelos, né, dos navios e tal, basicamente todas aquelas características, né, os dispositivos bélicos e tudo mais. Então, com algumas jogadas de dado, você é capaz de montar logo a estrutura básica do seu navio e começar a singrar os mares de Tordesilhas. O segundo ponto que ele vai trazer aqui é bem curtinho, mas não por isso menos importante, olha. Seu posto na tripulação. O que é isso aqui? Claro, a gente está falando aqui de navios que tem um tamanho razoável ali e precisam de uma tripulação de várias pessoas ali para fazer o negócio funcionar. O que ele sugere? Você pode sortear aqui o seu local, né, o seu posto na tripulação, e aqui vai ter uma tabelinha para isso, né? Você pode ser o capitão, o canhoneiro, o cozinheiro, o imediato, enfim. Ou vocês, o grupo, né, de personagens, pode sortear ou escolher o que cada um vai ser, né? Aí vai depender do estilo de jogo de vocês. Mas um detalhe que eu acho importante de comentar também é que é o seguinte: além dos personagens principais, além dos jogadores, é interessante vocês todos, né, em conjunto, de repente, pensarem um pouquinho nos outros membros da tripulação, para tornar esses personagens coadjuvantes interessantes e uma parte ativa da aventura, né? Para ter um elenco de apoio legal, para gerar situações interessantes ali e para contribuir com a diversão de todo mundo. Na sequência, o terceiro ponto que o capítulo destaca é o Navegando pelo Oceano Desconhecido. O
que vai tratar aqui também de uma forma bem simples, bem sucinta, das condições que o seu navio vai enfrentar ao singrar aí os mares desconhecidos, né? Então, o que o livro sugere? Que de tempos em tempos, ele usa aqui a expressão tempo longo, que a gente já viu aqui num vídeo anterior, são as unidades de tempo que ele vai colocar aqui no sistema, né? Então, o tempo longo seria algo entre 4 e 8 horas. Então, basicamente, a cada 4 ou 8 horas, você pode jogar aqui na tabela para ver qual é a condição da maré, ou qual é a condição que o seu navio está enfrentando. Então, só para exemplificar aqui, ela pode ser uma maré mansa, pode ter chuva, neblina, garoa, pode estar turbulenta, né? E ele vai ter aqui, olha, a dificuldade dos testes que você vai fazer para lidar com essa situação e também venturas ou desventuras que podem ocorrer em decorrência desses efeitos climáticos, vamos chamar assim, né? Então, olha só, você pode precisar usar apenas os remos, pode ser impossível de ver o horizonte, você pode ganhar a velocidade do navio se as condições estiverem muito boas. Então, enfim, como eu falei, é uma sessão simples, mas que já dá aquele gostinho ali de como o seu navio vai se portar durante as viagens. E claro, toda a tabela eu vejo dessa maneira, né, é só uma sugestão. Nada impede você que de repente criar uma tabela maior, com mais eventos ali para tornar as viagens ainda mais interessantes. O quarto ponto aqui do capítulo vai tratar finalmente da questão da batalha naval, tá? Aqui é o seguinte, ele vai trazer também regras simples e práticas para você conduzir isso. Basicamente, nessa sessão, ele vai falar dos duelos de canhões, tá? Como é que funciona isso? Claro, o canhoneiro ele vai precisar fazer os testes ali de combate e tudo mais. Esses testes também estão sujeitos àquela questão da graduação, que a gente comentou no vídeo passado, né? Então, quanto mais alto o seu resultado, melhor. E aí, se você atingir o seu tiro no navio inimigo, você vai ter uma tabelinha aqui no final que vai mostrar para você sortear onde foi que você atingiu, qual é o tipo de desventura que isso vai gerar para o outro navio, etc e tal. E também o contrário, né? Se você for atingido, o que vai acontecer ao navio que você está? E nisso aí tem o resto da tripulação. Então o que ele coloca aqui no livro? Que é importante que no momento do combate, todos os personagens estejam fazendo alguma coisa. Seja resgatando alguém, tentando reparar o navio, ajudando algum ferido, alguma coisa assim. Então, basicamente, nessa sessão da batalha naval, ele vai descrever essas regras, né, do duelo de canhões, saraivada de tiro, o que acontece dependendo da sua graduação, esse tipo de coisa. Mas logo na sequência, e também algo que está intimamente ligado com essa questão da batalha naval, são as manobras de bordo, olha, que ele coloca aqui, que são justamente essas outras coisas que podem rolar, podem acontecer durante um combate naval. Então, só para citar e comentar algumas delas, você vai ter aqui, olha, manobras. Abalroamento, ou seja, para você bater no outro navio, a abordagem, como é que vai funcionar, qual é a manobrabilidade dos navios, a questão da velocidade, como é que isso vai influenciar no combate. Então, cada uma dessas manobras, olha, vai ter aqui um pequeno texto explicando de maneira simples e objetiva como é que isso vai funcionar em termos de sistema, tá? Mas não é só isso. Tem também a questão, olha, da parada total do navio, como é que isso vai influenciar no combate, ou em outras situações também, tá? Traçar rotas, olha só. Como é que isso aqui não está ligado especificamente no combate, mas é importante. Vocês vão seguir para algum destino. Como é que você vai fazer para traçar a rota? Foi bem sucedida? Não foi? Você vai ficar confirmando ali se você está na rota certa ou não, ou o navio de repente vai se perder. Ou seja, diversas coisas interessantes que estão ligadas ao combate, mas algumas outras extras também, que vão dar aquele gostinho ali da navegação para o seu jogo. E aqui, olha só, para a gente encerrar o conteúdo desse vídeo, tem aqui as 4 leis de Salácia. O que são essas 4 leis de Salácia? Olha só, vou ler um trechinho aqui para vocês. Quem viaja sob velas, o faz sob um rígido senso de ética, que abarca desde o mais sórdido pirata até o marujo mais honesto. Isso porque as leis de Salácia evitam que o marujo enfureça a deusa do mar, não existindo sensatez em atrair mau agouro quando se desliza sobre o oceano bravio. Ou seja, essas 4 leis de Salácia é mais ou menos como se fosse um código de ética, não só dos piratas, não só dos marinheiros, mas de todo mundo que viaja, né, em navios, que faz ali, né, do mar o seu ganha-pão ou o seu modo de viagem ou de ganhar a vida preferido. Então, quais são essas 4 leis de Salácia? Olha lá. Primeira, sempre se deve socorrer náufragos e navios em perigo, mesmo que depois você cobre seus favores ou queira saqueá-los. Do contrário, o mar se vingará. Segunda lei. Todo navio deve desbravar regiões desconhecidas, tendo direito à posse e batismo dos lugares desbravados. Senão, serás perseguido por monstros marinhos. Terceira lei de Salácia. Pessoas feitas ao mar devem ser resgatadas. Do contrário, seu espírito vem a bordo para assombrar os tripulantes, ou seja, sempre recolha os náufragos. E a quarta e última lei de Salácia diz que
Marujos devem desembarcar periodicamente e ter seu momento de descanso, sob pena de enlouquecerem. Ou seja, vira e mexe, tem que dar uma parada ali, tem que deixar a galera descer para dar uma descompressão ali nos humores de uma maneira geral, para você inclusive evitar algo que é muito comum, né, da gente ver nos filmes de pirata e tal, que é o motim. Então é isso, pessoal. Por enquanto é só. Vou ficando por aqui. No próximo capítulo, a gente vai falar aqui de magia, como é que funciona a magia aqui no cenário de Tordesilhas. Então, quem não quiser perder, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu comentário pra gente continuar trocando ideias, pra eu saber o que vocês estão achando aí do Tordesilhas, né? E a gente se encontra na próxima resenha.